Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. Estamos caminhando com Jesus para Jerusalém e hoje ele nos ensina o valor da oração. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Eu não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de hoje é de Lucas 11, 5 a 13. Porém, para entender o texto de hoje é preciso voltar aos versículos 1 a 4. Nestes versículos 1 a 4, Jesus está em oração no lugar reservado. E como é próprio de Lucas, Jesus é o modelo do orante. É ele quem nos ensina a orar. E de fato, um dos seus discípulos pede: ensina-nos a orar. Jesus então ensina o Pai Nosso, que na versão de Lucas possui somente 5 pedidos, diferente da versão de Mateus, onde há 7 pedidos. Em Lucas, o Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados e faz que não caiamos em tentação. Portanto, ficam de fora: seja feita a tua vontade e livra-nos do mal. Frases presentes no Evangelho de Mateus. Na espiritualidade judaica, havia 2 orações que eram rezadas diariamente. O Shema Israel, composto por textos lá do Pentateuco, especialmente a partir de Deuteronômio capítulo 6.
E o Shema era rezado pelos homens ao nascer do sol e ao pôr do sol. Mas havia outra oração muito bonita chamada Shemoneh Esrei, que significa a oração das 18 bênçãos, rezada pela manhã, ao meio-dia e à tardinha, rezada pelos homens, mas também pelas mulheres, pelas crianças e até pelos estrangeiros que moravam em Israel, que eram prosélitos ou simpatizantes do judaísmo. Contudo, a oração mais parecida com o Pai Nosso é uma oração chamada Kadish. E essa oração, o Kadish, é rezada no encerramento da liturgia sinagogal, todo sábado na sinagoga. A partir daí, no versículo 5, Jesus começa a contar a parábola de um amigo inoportuno que suplica por 3 pães. O problema é que isso acontece à meia-noite. Isso nós encontramos nos versículos 5 a 8. No final, Jesus faz uma exortação sobre a oração perseverante, exatamente a partir da relação entre o Pai e o Filho. Versículos 9 a 13. É interessante, portanto, notar este ambiente afetivo da oração. Na primeira parábola, a relação é entre 3 amigos. Um amigo recebeu outro amigo de viagem à meia-noite. E esse primeiro amigo foi ao seu amigo pedir pães emprestados. Portanto, a primeira relação é a relação da amizade. No final do texto, 9 a 13, a relação é entre um pai e um filho. Percebam como é belo esse ambiente afetivo da oração. O esquema da parábola é o pedido, primeiramente a negativa do amigo que já está deitado dentro de casa, a insistência do outro lá fora e, finalmente, a resposta positiva. É bonito perceber que Jesus diz: se ele não se levantar para oferecer os pães por causa da amizade, vai oferecer os pães ao menos pela perseverança, pela impertinência do amigo que está lá fora. A perseverança, de certo modo, supera a própria amizade. É também interessante notar que para os hebreus a hospitalidade é coisa muito sagrada. A família pobre dormia praticamente toda num único vão da casa, na sala, deitada em tapetes e almofadas. Para levantar-se e para dar os pães, o homem precisava levantar-se, acender a lâmpada, teria que acordar todo mundo da casa. Já é meia-noite, então é bastante incômodo ter que levantar-se, acender lamparina, acordar todo mundo da casa. São importantes também os 3 verbos do versículo 9. O verbo pedir, o verbo procurar e o verbo bater. E os 3 vêm acompanhados de promessas. Para quem pede, será aberto. Para quem pede, será dado. Para quem procura, encontra. E para quem bate, será aberto. É uma estrutura muito bonita. Essa repetição vai criando uma cadência, vai criando um ritmo nas parábolas que Jesus conta. Jesus, então, ao final,
acrescenta um raciocínio que é um raciocínio muito típico do mundo oriental. Caminha do menos para o mais. Jesus diz: os pais humanos sabem dar coisas boas aos filhos. Se um filho pede peixe, um pai não vai dar uma cobra. Se pede um ovo, esse pai humano não vai dar um escorpião. Jesus então faz o raciocínio do menor para o maior. Ora, se o pai humano, que é mau, movido pela iniquidade, sabe atender o pedido dos seus filhos e dá coisas boas aos filhos que lhe pedem, imagine o Pai Celeste. O Pai Celeste, obviamente, que é bom, concederá um dom muito maior, o Espírito Santo. Um pai, mesmo mau, não tem coragem de trair a confiança do filho e de negar o pedido mais caro, mais precioso de um filho. Imagine Deus. É assim que Jesus raciocina. Imagine Deus. Assim, meus queridos, minhas queridas, o compromisso de hoje: qualificar a nossa oração. Orar com humildade, mas também orar com insistência e perseverança. O nosso Pai é bom. Ele sabe do que precisamos. Contudo, é muito importante perceber: a oração não é mágica. E Deus não é boneco. Deus não é uma marionete que pode ser manipulada. A oração não é mágica e também não nos isenta, não nos livra de trabalhar com o Senhor nosso Deus. A oração é total abertura ao amor de um Deus que é fiel e que escuta os seus filhos, dando-lhes o dom mais precioso. Não somente coisas cotidianas, mas o dom mais precioso, o Espírito Santo. Oremos com humildade, com insistência e com perseverança. Um abraço a você, fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.